Olá, concurseiros! Voltamos aqui com questões resolvidas e comentadas. E o assunto de hoje será segurança do trabalho. Serão questões resolvidas e comentadas, segurança do trabalho para auxiliar em serviços gerais. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, que toda semana temos aqui muitas questões comentadas, dicas de concurso e muito mais. Então, não perca nenhum vídeo, inscreva e ative o sininho. Vamos agora, sem demora, para a questão número 1. Questão número 1. Qual equipamento de proteção individual deve ser utilizado para filetar uma peça de carne bovina? A. Faca própria para açougueiro. B. Soquete. C. Luva de malha de aço. D. Tábua de polietileno. Vamos lá. As luvas de malha de aço são ideais para proteger o trabalhador contra cortes e ferimentos que possam ser causados durante o manuseio de facas, punhais e canivetes. Essas nunca devem ser utilizadas em equipamentos com serras lisas e nem dentadas. Então, quando a pergunta fala qual equipamento de proteção individual que deve ser utilizado para filetar uma peça de carne bovina, estamos falando da luva de malha de aço. Nosso gabarito, então, é a letra C. Questão número 2. Equipamento de proteção individual utilizado para a segurança do colaborador durante a lavagem de panelas. A. Mangote. B. Sapato com sola não antiderrapante. C. Avental de PVC. D. Luva de silicone. A alternativa A está errada, pois mangote é um tecido utilizado para proteger os braços contra respingo ou cortes durante a produção de alimentos. Então não é para lavagem, é para produção de alimentos. E a letra B também está errada, pois o sapato deveria ser antiderrapante. A letra C está certíssima. Você vai lavar a panela? Vai usar um avental de PVC. Mas a letra D está errada, pois luvas de segurança são importantes para a proteção química, mecânica e orgânica das mãos. Não é para lavar a panela. Então, nossa alternativa aqui é a letra C. Questão número 3. De acordo com a NR21, item 21.2, nos trabalhos realizados a céu aberto serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a. Picadas de insetos. B. Animais venenosos. C. Insolação excessiva. D. Alergia ou coceira por plantas. Vamos lá. Segundo a norma regulamentadora 21, que fala sobre a legislação de segurança e acidente de trabalho e a saúde do trabalhador, serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. Ou seja, a insolação excessiva é o calor, o frio, umidade e ventos inconvenientes. É isso que fala a norma. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, insolação excessiva. Questão número 4. Ao manusear e transportar o lixo, é indispensável o uso de A. Boné. B. Óculos escuros. C. Fones de ouvido. D. Relógio de bolso. E. Luvas de proteção. Gente, essa questão aqui está bem fácil. Para transportar o lixo, está perguntando o que é indispensável. Usar boné é indispensável? Não, se usar o boné para ir transportar o lixo ou não usar o boné, dá no mesmo. O óculos escuro, você precisa de um óculos escuro para transportar o lixo? Não, então fone de ouvido, óculos escuro, relógio de bolso, qualquer uma dessas coisas aí, são coisas que você utilizando ou não utilizando, você vai transportar o lixo da mesma maneira. Porém, com a luva de proteção é diferente. Luvas é um dos principais equipamentos de proteção para a coleta de lixo, uma vez que grande parte desse trabalho é feito manualmente. Há diferentes modelos de luva no mercado, e o uso desse equipamento de proteção está relacionado com o tipo de risco identificado, ser físico, biológico ou químico.
Então, se você vai transportar o lixo, utilize a luva de proteção. Nosso gabarito aqui é a letra E. Questão número 5. Para prevenir acidentes de trabalho, na função o servidor deverá, letra A, tomar cuidados especiais e ter sorte. B. Usar sempre equipamento de segurança EPI. C. Usar equipamento de segurança quando o trabalho for perigoso. D. Usar equipamento de segurança solicitado pelo colega. Para prevenir acidentes de trabalho, devemos usar os EPI. O equipamento de proteção individual é importante para proteger o profissional individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. O uso do equipamento de proteção é determinado por uma norma técnica chamada NR6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da empresa. Por que a letra A estaria errada, então? A gente tem que ter cuidados especiais? Sim. Ter sorte? Também, mas mais do que sorte, não adianta você ter sorte e não ter um EPI. Você tem que estar equipado com o seu equipamento. Então, usar equipamento de segurança quando o trabalho for perigoso? Não, você vai usar sempre. Usar equipamento de segurança solicitado pelo colega? Não. Você já tem a regra e qual equipamento você vai usar para sua função. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Usar sempre o equipamento de segurança. Gabarito dando questão número 5 para auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Vitor Meireles. Letra B. Questão número 6. Quais cuidados um trabalhador deve ter em trabalhos com eletricidade? A. Não utilizar anéis e correntes. B. Utilizar óculos de proteção. C. Utilizar óculos de proteção. D. Ter curso de primeiros socorros. E. Utilizar calçado de segurança com biqueira de aço. Vamos lá, para os eletricistas, a norma regulamentadora mais importante é a NR10, que trata das atividades em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Nela fala que é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas e em suas proximidades, ou seja, adorno pessoal é proibido. Você não pode usar adornos pessoais em instalações elétricas ou em suas proximidades. Mas o que seria esse tal de adorno? Adorno pessoais são considerados como enfeites, como anéis, relógios, pulseiras, broche, piercing, sendo que gravatas e crachás pendurados com cordão também são considerados adorno. Tudo isso é proibido para o eletricista. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Questão número 7. Sobre os principais conceitos de segurança no trabalho, assinale a alternativa incorreta. A. Acidente é o evento não programado nem planejado que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro tipo de perda. B. Perigo é a fonte ou situação com potencial para provocar dano ao homem, à propriedade ou ao meio ambiente ou a combinação destes. C. Risco é a combinação de probabilidade de ocorrência e da gravidade de um determinado evento. D. Dano é a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, prejuízo ao homem, à propriedade, ao meio ambiente ou uma combinação destes. E. Saúde é o evento que tem a potencial de levar a um acidente ou que deu origem a um acidente. Vamos lembrar aqui que a questão está querendo saber a alternativa incorreta, ou seja, vamos ter aqui 4 certas e uma incorreta. A Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, em seu preâmbulo define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Ao nos depararmos com tal situação, temos aqui a impressão de estar não diante de um conceito, mas de um desafio. É mais do que um conceito, é uma meta a ser alcançada. Então, a saúde aqui está com a definição errada. Saúde é bem-estar físico, mental, social e não consistindo apenas na ausência de uma doença ou enfermidade.
Isso que deveria ser o conceito de saúde. Então, as outras alternativas aqui são todas corretas e a letra E está errada. E a nossa gabarito da questão. Outra questão que caiu aqui para auxiliar de serviços gerais, de 2019, tá? Agora é a Prefeitura de Várzea. Questão número 8. Conforme a lista de equipamentos de proteção individual EPI, anexo 1, é um tipo de proteção contra agentes cortantes e perfurantes, o uso de A. Meia, B. Calça, C. Luvas, D. Creme protetor. Essa aqui tá bem fácil. A gente não precisa nem saber que lista é essa, nem que equipamento é esse. Mas é bom você estudar para essa prova. Aqui não. Outra prova de auxiliar de serviços gerais que são bem fáceis. Aqui, ó, proteção contra agentes cortantes e perfurantes. Uma meia. Meia vai proteger com uma faca, alguma coisa cortante. Uma calça vai te proteger. Um creme protetor. Como é que o creme vai te proteger contra agente cortante e perfurante? Ou seja, uma coisa pode ser a luva, temos a luva de aço, algum tipo de luva assim. Então, vamos utilizar luvas. Então, nosso gabinete aqui é a letra C. Mais uma questão para auxiliar de serviços gerais. Segundo a norma regulamentadora 16, em seu anexo 3, é considerada uma atividade e ou uma operação perigosa a compra e venda de caminhões, b. a jardinagem em praças públicas, c. atividade em motocicleta ou motoneta em locais privados, d. o monitoramento de locais por meio de sistema eletrônico de segurança. Essa aqui é mais uma questão de auxiliar de serviços gerais. Agora a Prefeitura de Caranaíba. Vamos lá. Segundo a norma regulamentadora 16, em seu anexo 3, deixei na tela para vocês, é considerada uma atividade de operação perigosa o monitoramento de locais e meio de sistemas eletrônicos de segurança. Então, nossa alternativa é a letra D. É uma alternativa aqui que, se eu fosse marcar, quem não tivesse lido, jamais marcaria D. Você vai monitorar através do sistema eletrônico, parece que está monitorando de longe, não é perigoso. Porém, a norma regulamentadora fala que é. Então, nós vamos ter aqui a letra D. Vamos agora para a nossa última questão de auxiliar de serviços gerais, agora a Prefeitura de Cararaíba. Conforme a norma regulamentadora 16, o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a remuneração adicional ao seu salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação no lucros da empresa. De A, 10%, B, 30%, C, 60%, D, 100%. Então, segundo a norma 16, o exercício de trabalho em condições de periculosidade tem um adicional ao seu salário de 30%. E esse é o nosso gabarito, letra B.